Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso amado Mestre, aquele que é o nosso modelo, o nosso guia, nos envolva na noite de hoje no seu pensamento de paz, de amor e de sabedoria. E que nós todos, ao sairmos daqui, saiamos mais confortados, mais apaziguados, em sintonia com o pensamento de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o nosso sol, é a nossa luz. Quem tem Jesus, quem pensa em Jesus a todo momento, está seguro. Quem tem Jesus ao seu lado, não corre perigo. Nós temos que chamar por Jesus e aprender a pensar de acordo com o pensamento de Jesus. Hoje, lá na nossa casa, eu estava marcando umas palestras e eu falei com um palestrante, né, se ele podia fazer tal dia. Ele falou, mas eu não tenho nada preparado, não tenho tema. Eu falei, fala de Jesus. Falando de Jesus, todo mundo gosta. Todo mundo precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Por isso Jesus é o nosso sol. Hoje, lembrando a figura de Jesus, esse nosso sol, eu vou falar um pouquinho sobre a gratidão. A gratidão. Essa palavra tão abençoada, tão importante para nós todos e que nós, às vezes, esquecemos de usá-la no nosso dia a dia. Como somos ingratos. Como não damos valores nas bênçãos que nós recebemos diariamente. Como não damos valor nessa reencarnação que nós temos no momento. A doutrina espírita, ela nos explica a importância dessa nossa reencarnação. Nós, como somos espíritos imortais, nós já vivemos aqui várias vezes. Num passado remoto, nós trazemos muitos erros, nós trazemos muitos acertos também. Mas a probabilidade de nós todos aqui hoje temos trazido muitos erros é muito grande. Nós todos. Não há um de nós aqui presentes nessa sala que não tenha um problema. Que não tenha alguma coisa, que tenha que resolver, que passe um apertado. Todos nós temos. Pode ser a pessoa mais privilegiada do mundo. Cheia de poderes, com dinheiro na mão. Mas assim mesmo, ela tem problemas. Porque faz parte do processo regenerativo que nós todos estamos passando aqui nesse planeta. Quando a gente fala que a Terra é um planeta de regeneração, de provas e expiações, as provas e expiações somos nós que passamos por provas e expiações. E quando nós falamos que a Terra se transformará num planeta de regeneração, a regeneração tem que acontecer em nós, dentro do nosso ser, internamente. Quando cada um de nós conseguir fazer uma melhora íntima, e todos nós somarmos junto essa melhora, nós teremos um planeta melhor. Mas depende de nós, da nossa melhora íntima. E a doutrina espírita, ela contribui para a aceleração dessa reforma íntima. Porque quando você tem o entendimento que a doutrina espírita nos dá, você tem a obrigação de mudar. Principalmente dentro da tua casa, do teu trabalho, na tua cidade, de se tornar uma pessoa melhor. Outro dia eu li uma historinha do Caibar Schutel, até vou contar. Diz que no começo do século XX, Caibar Schutel, o grande bandeirante do espiritismo na cidade de Matão, farmacêutico, ele estava lá em sua farmácia e apareceu um verdureiro na porta da farmácia com uma carroça. Naquela época,
Os verdureiros passavam pela cidade de Matão inteira, com animais na carroça, vendendo o produto, que seria as verduras. E esse verdureiro parou em frente à farmácia de Caibar, e Caibar olhou do balcão e olhou o burrinho que estava puxando a carroça. E ele observou que o burrinho estava muito cansado, abatido, já não tinha forças para puxar a carroça. Ele ficou condoído da situação do burrinho e foi lá fora ver o animal. Enquanto isso, o dono da carroça, o verdureiro, estava fazendo a compra do medicamento. Ao sair, cumprimentou. Tudo bem, senhor Caibar? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Bom dia. Aqueles cumprimentos. Caibar olhou para ele e falou assim, o senhor quer vender esse burro para mim? Não, esse burro eu não posso vender. Eu trabalho com ele, é minha ferramenta de trabalho. Não, mas eu quero comprar o burrinho. Mas ele não está à venda. Põe o preço. Aí o homem calculou um preço, mas colocou um preço maior. 5 vezes maior. E falou o preço. Caibar não teve dúvida. Comprou o burrinho. Foi até o balcão da farmácia, abriu o caixa, pegou o dinheiro e pagou o homem. E disse, vá até a sua casa, leve a carroça e me traga o burrinho. Feito isso, o homem trouxe o burrinho. Caibar pegou o burro, levou até um pasto e soltou o burro. Agora, meu amigo, agora você goza de uma aposentadoria. Você agora está livre. Vai viver os últimos dias da sua vida comendo esse capim maravilhoso e tendo o descanso necessário. A população de Matão começou a falar a respeito disso. Caibar havia ficado louco. Havia pago aquele preço enorme por um burrinho, quase à morte. Aí perguntaram para ele, mas senhor Caibar, por que o senhor fez isso? Não precisava fazer isso. O dinheiro que o senhor pagou, dá para comprar 5 animais bons? Ele falou, não, meu amigo. Eu tinha que ajudar o burrinho. Eu me compadeci das dores desse animal. E quando a gente conhece o Espiritismo, a gente começa a se compadecer também das dores dos animais, das pessoas, daqueles que convivem conosco. Porque nós deixamos de ser aquela pessoa egoísta, aquela pessoa que só pensa em si, para começar a pensar nas dores do próximo, nas pessoas que sofrem, nas pessoas que necessitam da nossa ajuda. Porque nós já começamos a abrir os canais para a ligação com o pensamento divino, o pensamento de Jesus. E quando nós pensamos com o canal ligado no pensamento de Jesus, nós temos grande assistência de bons amigos espirituais. Todos nós temos bons amigos espirituais, todos. Mas nós nos esquecemos de nos ligar a eles. Saímos de casa atarefados, correndo, e esquecemos de fazer uma oração. Nós não fazemos uma oração, esquecemos. Nós não lemos uma leitura adequada, uma leitura edificante. Quantos livros nos traz a doutrina espírita? Que se a gente lê uma página por dia, 15 minutos por dia, nosso pensamento muda, nossa vida muda. Nós começamos a ser outras pessoas. A importância de nós espíritas lermos bons livros espíritas. Temas não faltam. A coleção de Chico Xavier, de Emmanuel, de André Luiz, é livro para o resto da nossa vida. Nós não podemos desencarnar sem ler esses livros. Mas mudando o pensamento, nos ligando com o pensamento de Jesus, nós temos que ser mais gratos a toda essa nossa vida. Em 1968, o tenente-coronel Charles Proud, da Força Aérea dos Estados Unidos, foi escalado para fazer uma missão de bombardeio nas selvas do Vietnã. Ele seria comandante de uma esquadrilha de aviões caça, iria fazer essa missão. Decolaram e foram para a missão. O avião
de Charles Sproul foi abatido por um míssil. E caiu no meio da selva vietnamita. Mas ele conseguiu se ejetar. Ele saltou de paraquedas e conseguiu ser salvo no local no meio da selva. Mas foi capturado pelos guerrilheiros vietcongues. E quem era capturado por esses guerrilheiros na época não tinha bom destino. Quem já assistiu os filmes da Guerra do Vietnã sabe o sofrimento que havia. E ele sofreu muito. Sofreu e sofreu, sofreu e sofreu e sofreu muito. O sofrimento dele foi enorme. Mas houve um armistício. O governo dos Estados Unidos assinou um tratado de armistício com o governo do Vietnã. E ele foi libertado. Voltou para os Estados Unidos, depois de grande tratamento psicológico, porque havia muitas sequelas psicológicas na mente de Charles Sproul. Um dia, ele estava na sua casa e foi chamado por um grupo de senhoras da comunidade religiosa local para fazer uma palestra a respeito da sua história lá no Vietnã. Para dar como exemplo para as pessoas. Porque naquele momento ele já era herói nacional nos Estados Unidos. E ele foi fazer essa palestra. E essas senhoras presentes gostaram tanto da palestra do tenente-coronel que começaram a indicar outras palestras para ele. E ele começou a viajar os Estados Unidos todos para fazendo palestras. E cada vez mais aumentava o número de pessoas assistindo às palestras, porque eram e são muito boas. Certo dia, Charles Sproul estava na cidade de Nova York, num hotel, tomando um café da manhã, quando viu que alguém olhava para ele. E olhava atentamente, um senhor olhava para ele atentamente. Até que esse senhor chegou até a mesa dele, olhou fixamente para ele e perguntou: o senhor é o tenente-coronel Charles Sproul? Sim, sou eu mesmo. Olha, eu conheço muito o senhor. Eu servi no mesmo grupamento de caça que o senhor trabalhava. Eu era o responsável por dobrar os paraquedas dos pilotos. E naquele dia, eu soube que o senhor foi abatido em cima da selva vietnamita. Mas eu vejo que eu dobrei muito bem o paraquedas do senhor, porque o senhor está vivo. Ele teve um insight. Um insight, sabe aquela coisa, aquele estalo que dá na cabeça da gente e a gente lembra de alguma coisa que a gente esqueceu? Naquele momento ele lembrou que ele nunca havia agradecido a essas pessoas que prepararam, que ajudaram a ele a sobreviver na selva. Aquele dobrador de paraquedas, ele não havia dado valor. A partir daquele momento, em todas as palestras dele, ele fazia lembrar de quem dobrou o nosso paraquedas hoje. Quem dobrou o nosso paraquedas hoje? Quem nos sustentou a vida para que nós estivéssemos aqui? Com chuva. Com chuva. Quem nos deu força para estarmos aqui? Será que nós já pensamos nisso? Será que já tivemos oportunidade de agradecer toda essa cadeia de pessoas que vieram nos ajudar até hoje? Até me transformar aqui no Mário, 57 anos. Uma história de vida, mas que um monte de gente contribuiu para que eu chegasse aqui. Gente que se matou por causa de mim. Gente que se colaborou, que se sacrificou para que eu tivesse uma vida digna. Será que nós, quando nós estamos no processo de reclamação da nossa vida, não estamos valorizando o que nós temos? Nós já paramos para pensar nas dádivas que Deus nos dá todos os dias, desde a hora que nós nos levantamos? Será que nós somos suficientemente gratos a tudo que nós temos realmente? Porque a gratidão, meus irmãos, a gratidão é uma bênção que Deus nos dá. A pessoa grata, ela tem ampla assistência dos bons amigos espirituais também.
Nós temos que ser gratos todos os dias a tudo que nós temos. Gratos aos espíritos amigos que nos sustentam o dia, que vêm atrás nos favorecer, mesmo a gente não dando ouvidos para eles. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos, mas a gente sabe, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas eles vêm aqui e falam assim, Mário, não faz isso, rapaz. Mas o Mário vai e faz. Aí Mário paga as consequências. Mas eles avisaram. E Mário começa a reclamar. Mas eu não merecia isso. Será que eu joguei pedra na cruz? Aí o Espiritismo entra e fala assim, olha, Mário, a probabilidade de você estar lá no dia da crucificação jogando pedra em Jesus era muito grande. O Espiritismo nos explica. Essa é a doutrina espírita nos explicando. A gratidão, meus amigos. Às vezes a gente toma um copinho de água, fala assim, nem se dá conta dessa maravilha que é a água. Homem algum consegue sintetizar a água. Nós não conseguimos. Para sintetizar um copinho de água assim, dizem os químicos, você teria que montar uma usina altamente explosiva para juntar essas duas moléculas. A gente não consegue. Esse processo está aqui, ó. Deus nos dá isso aqui. E a gente não dá valor. A gente suja a água. A água é tão poderosa, se você colocar bons pensamentos, irradiar bons pensamentos, ela absorve os bons pensamentos e ela tem capacidade de absorver fluidos bons dos bons espíritos que são curadores. Mas ela também tem o poder também de captar coisas negativas também. Se você pensa coisas negativas perto de um recipiente de água, ela capta os teus pensamentos negativos. Olha a importância da água na nossa vida. E às vezes a gente não dá valor. A gente anda sujando rios, lagos, a gente joga sujeira nas coisas. O homem é o único animal que suja a água que bebe. E a gente não dá valor. O ar que a gente respira, maravilha de ar. A gente às vezes esquece de respirar, encher os pulmões da gente. Tem que ser grato. Grato para a nossa comida. Às vezes a gente para almoçar em algum lugar e esquece de todas as pessoas que levantaram de manhã, de madrugada, para fazer o plantio daquele arroz, daquele feijão, daquela alface, a coleta do ovo, a coleta da carne, todo aquele trabalho árduo, e a gente esquece de agradecer isso. A gente senta para se alimentar e não faz uma prece de agradecimento. Outro dia, eu assistindo o Mildinho de Uberaba, do Aloysio Elias, é muito legal esse, tá no YouTube, fazer uma propaganda para ele. Digitem lá, Mildinho Uberaba, é estudo do Evangelho, assim, bem esmiuçado mesmo, mas é muito bom o estudo. E aí ele falou de uma história, diz que ele estava lá em Uberaba, e o moço, um amigo dele, foi almoçar e ele pôs as mãos assim e fez uma prece. Sabe aquela oração agradecendo o prato? Aí o Aloysio Elias falou assim, mas você fez uma oração? E o Aloysio Elias é espírita. Ele falou assim, eu fiz, você não faz oração? Ah, eu não faço porque eu tenho vergonha de fazer oração. Aí o amigo dele falou assim, vergonha de ficar no WhatsApp não tem, Mas vergonha de fazer uma oração de agradecimento pelo prato de comida que está recebendo, tem. Às vezes a gente tem vergonha de fazer uma prece de agradecimento, gente. Tem cabimento um negócio desse? A gente pensar, da dádiva que é o alimento. Tem muita gente que não consegue se alimentar. E a gente tem condição de se alimentar. Olha, que maravilha que é tudo que a gente recebe. E a gente tem a mania de reclamar de tudo. Reclama. Levanta da cama, já levanta reclamando. Se nós começarmos a substituir esse pensamento de reclamação da vida por sentimentos de gratidão, de pensamentos de gratidão, a gente vai ver como vai mudar a nossa vida. E muitos de nós, às vezes,
começa a pensar de um jeito tão errado, tão para baixo, que o que acontece? O pensamento é uma forma dinâmica uma forma dinâmica de ação, tem uma forma dinâmica de ação no ambiente que a gente está. A gente emite pensamentos bons, o que acontece? Eles começam a plasmar coisas boas para a gente. Um exemplo, quando a gente... outro dia aconteceu comigo, eu estava querendo trocar de carro. Aí eu pensei em determinado modelo de carro. Eu saía na rua, eu só via aquele modelo de carro. Não é verdade? Então a gente fica focado no pensamento que a gente tem. Se a gente tem pensamentos positivos, o que acontece? Você acaba tendo só a visão para coisas boas. Só coisas boas. Se você tem o pensamento negativo, você atrai e você foca só nas coisas erradas, suas coisas más. Isso a gente tem que observar muito na nossa vida. Porque o pensamento, essa forma dinâmica, os espíritos nos ensinam isso. Conforme nós pensamos, é a nossa vida. O que nós estamos fazendo com o nosso pensamento? Esse tem que ser a gente tem que vigiar muito, muito mesmo. Tem que estar atento. Né? Por isso, gente, que o Espiritismo é fantástico. Hoje eu estou vendo aqui, o Abilinho está falando que tem os grupos de estudo. Eu vi aquele monte de gente fazendo o grupo de estudo. É muito importante estudar. É muito importante. Outro dia lá na nossa casa chegou uma mulher e falou assim, já frequentadora da casa. Ela falou assim, para o nosso atendente, eu queria saber de vocês o seguinte, meu marido, ele tem uma loja de roupas. Ele está querendo vender a loja de roupas para comprar um bar. Você não pode consultar os amigos espirituais para saber se esse negócio é bom ou se é ruim? Espiritismo não é isso. Tem muita gente que confunde, mas Espiritismo não é isso. Né? O Espiritismo, ele explica as coisas para a gente. Aí o nosso atendente lá falou assim, não, minha irmã, não é assim, o Espiritismo não é assim. Tem outras coisas por aí que pode fazer isso, mas o Espiritismo não faz isso. O Espiritismo pode explicar o seguinte, logicamente que uma loja de roupas pode ter mais espíritos bons lá dentro do que um bar. Né? Imagina um bar, o ambiente de um bar. Não é que o bar seja pior. Porque o Chico falava assim, o espírita, quando entra num bar, o bar vira um lar. É a mente nossa que faz a coisa, mas o Espiritismo nos explica. Se o bar pode ter vários espíritos que gostam de tomar bebidas alcoólicas, então eles podem estar lá desinformados, são espíritos, não são maus, mas podem atrapalhar a sua vida. Agora, a loja não. A loja não, a priori não precisa ter esse tipo de espírito. Então, o Espiritismo, ele nos explica, através do estudo, o que pode acontecer ou não. Ele não vai prever que vai haver ou não. Por isso, a importância de nós estarmos sempre estudando o Espiritismo. E a gente estuda o Espiritismo, e a gente, às vezes, não aprende tudo que tem que aprender no Espiritismo. Mas a gente vai ter várias e várias encarnações para aprender tudo que a gente precisa no Espiritismo. Mas a gratidão, né, gente? A gente tem que lembrar que nós temos que ser sempre gratos a tudo que nós recebemos na vida. A importância de nós sermos gratos vai reverter em benefícios para nós mesmos. Quem é grato tem a proteção dos amigos espirituais em todas as coisas que faz na vida. Quem é grato sente-se mais tranquilo e mais feliz. Quem é grato reconhece o bem que recebe todos os dias. Quem é grato a Deus. E quem é grato a Deus está sempre bem protegido. Então, gente, que sejamos muito gratos na nossa vida. A gratidão é uma beleza para nós todos. Para encerrar já, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o culto do Evangelho no lar. Quem não faz, que comece a fazer. Eu acho que todo mundo aqui já deve estar fazendo o culto do Evangelho no lar. Bom, é assim, um dia da semana, você pega e reúne a sua família. Ah, mas eu moro sozinho. Faz sozinho, não tem problema. Ah, mas lá em casa ninguém quer participar. Faça você.
Não tem problema. Ah, mas eu tenho filho adolescente, não quer participar. Deixa eles para lá. Um dia eles vão participar. Ora por eles no dia do culto, né? Aí você pega, prepara uma mesa, né? Faz uma arrumaçãozinha na casa. Por exemplo, lá em casa a gente faz no domingo às 8 horas da noite. 8 horas da noite. Todo domingo. A gente senta lá, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro da série do Emmanuel, né? Série Fonte Viva, que a gente lê as mensagens, muito boa essa série. Essa série é maravilhosa, gente. São 5 livrinhos. Se a gente lê uma mensagem por dia, o nosso dia muda. É maravilhosa. Aí a gente faz a prece inicial no dia do culto, lê um trecho do Evangelho, lê uma mensagem do livro, a gente está lendo Fonte Viva. Comenta. Geralmente a gente tem que ouvir aquilo, é para a gente, né? A gente abre ao acaso e a mensagem serve para o que a gente vai passar na semana. É impressionante. Os espíritos amigos ajudam mesmo a gente. E a gente faz a leitura, faz a explicação, comenta e faz a prece final. Na prece final, a gente pede proteção para a nossa casa. Porque a nossa casa, ela tem que ser protegida pelos bons espíritos. Então dizem os bons amigos espirituais que forma uma barreira de proteção em volta da nossa casa, uma barreira de luz. Sabe aquelas? Parece um campo de força. Forma uma barreira de luz que os espíritos maus não conseguem entrar na nossa casa. Então aquilo lá vai pacificando cada vez mais, né? Se a gente está tendo muito problema de briga em casa, de desentendimento, a gente não consegue conviver com segurança lá dentro, começa a fazer o culto do Evangelho no lar. É muito, muito, muito importante a gente fazer. E a gente fazendo o culto do Evangelho no lar, a gente traz Jesus para dentro da nossa casa. Conforme a gente já falou aqui, Jesus tem que estar presente na nossa vida. A gente tem que lembrar cada vez mais de Jesus. Em todos os momentos. Em todos os perigos, em todas as coisas que a gente puder entrar assim, sabe? Que a gente está passando por dificuldades. Lembrar do nome de Jesus. Uma oração fervorosa para Jesus. Ele vem ao nosso auxílio. Ele manda muitos auxiliares dele para nos ajudar. Que Jesus nos abençoe. Que essa semana seja uma semana muito boa para todos nós. Cheia de realizações. Muita, muita, muita paz. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.